Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estamos hoje aqui para trabalhar alguns assuntos importantes para você. Esta aula de hoje são aulas específicas de correção de provas anteriores. Que bacana! Você que com certeza já vem estudando um pouco para a prova da ESA, Escola de Sargento das Armas, não pode perder essa aula de hoje. Veremos nessa aula com três blocos de 3 provas anteriores, 2018, 2019 e 2020. Como é que vai ser a nossa dinâmica aqui? Logicamente, as questões estarão na sua tela e a gente vai responder junto às questões, logicamente explicando o que, qual a dinâmica que a banca usou para a realização da questão. O que ela queria saber, né, que o candidato respondesse ali. Nessas questões também terão questões que foram anuladas. Nós precisamos saber por que anularam. Né? Foi mal formulada, tinha dupla resposta, não tinha resposta. Tudo isso nós vamos, né, ao longo dessa nossa aula, destrinchar aqui para vocês, beleza? Muito importante. Antes que eu me esqueça, não esqueça de inscrever-se no canal Alfacom Militares. Se você não é inscrito, inscreva-se lá, beleza? Bom, então para iniciarmos, como eu já dei essa introdução, nós vamos iniciar com a correção da prova de 2018. Acompanha comigo então a prova de 2018. Na sua tela então, olha lá. Essa prova de 2018, você que fez essa prova, tenho certeza que tem gente que está assistindo que... Que? Beleza. Tudo zero não? Ah tá, beleza. Vamos lá então para a correção da primeira prova, a prova de 2018. Acompanha comigo então essa correção. Olha lá na sua tela, prova 2018. A primeira questão caiu assim, ó. Observem, tá? O processo de integração funcional que ocorre entre 2 ou mais núcleos urbanos limítrofes, essa foi a primeira questão já de geografia dessa prova. Pode ter certeza que tem gente que já viu essa prova, lógico, já fez essa prova e, errei. Então vamos ver o que você errou, o que você acertou. Mas o que a banca queria? Leia comigo então. O processo de integração funcional que ocorre entre 2 ou mais núcleos urbanos limítrofes, ou seja, as duas cidades estão limítrofes, ó, observe que ele fala isso, cuja população compartilha infraestrutura urbana e a rede de distribuição de bens e serviços. Provoca uma dinâmica de fluxos, ou seja, tem pessoa indo para um lado, tem pessoa indo para o outro, beleza? Na qual muitos trabalhadores se movimentam diariamente, essa aqui é a chave da questão, diariamente, entre os municípios da região metropolitana, beleza? Retornando aos seus lares após a jornada de trabalho. Esse movimento pode ser denominado de imigração. E aí, na letra A, você já olha lá, pendular. O que é uma migração pendular? É um movimento diário, sim, né, de trabalhadores que saem de manhã cedo das suas casas, migram de cidade, vão para outras cidades limítrofes, está escrito aqui em cima, né? Trabalham e ao final da jornada de trabalho eles retornam para seus lares. Isso é uma migração pendular. Está escrito aqui, ó, na letra A. Que fácil, né? Não poderia ser sazonal, professor? Não. O que é uma migração sazonal? A migração sazonal, como o nome já está falando, né? São migrações que ocorrem em épocas do ano. Por exemplo, colheita do café, ou colheita da laranja, melhor dizendo, né? Muitas pessoas migram para o estado de São Paulo, que é o maior produtor de laranja, né, durante o período da colheita da laranja, que pode durar 1, 2 meses. Ao final desse período de colheita, eles retornam para seus lares. Fizeram uma migração sazonal. A migração transumância. A migração transumância, ela é muito parecida com a sazonal. Praticamente eu posso dizer que são sinônimas. Porém, a migração transumância, ela é mais associada a rebanhos. Os rebanhos de carneiros, por exemplo, né, quando no verão eles estão, né, lá no topo dos morros, ó, os carneirinhos lá no topo dos morros lá, ó, né, estão comendo as pastagens ali, tem 2 chifres.
Beleza. Quando chega o inverno, o que acontece? Neva aqui, ó. Então eles não podem ficar aqui. Eles migram para outras áreas. Isso é uma migração transhumância. A migração intraurbana é entre áreas urbanas, que não é o caso nosso aqui. E uma migração diáspora. A migração diáspora remete-se a migrações onde há uma rápida dispersão populacional. Por exemplo, perseguições religiosas, né? Agora, atualmente, nós estamos vendo, né, a guerra do Afeganistão. Isso faz com que as pessoas migrem rapidamente. Isso é uma migração diáspora, uma rápida migração, beleza? Por um determinado motivo. Tranquilo? Bem, olha para cá na tela aqui, no quadro, que eu vou te mostrar uma coisa que eu preciso lembrá-los, né? Eu preciso te lembrar que existe isso aqui, ó. No Brasil, nós temos, historicamente, migrações que aconteceram, né? As chamadas migrações internas. Então, olha para mim aqui, ó. Migrações internas. Tá? Beleza. 3 são as principais que você tem que lembrar. 3, tá? A primeira migração interna é aquela que as flechinhas mostram isso aqui, ó, que eu chamo de nordestinos para o sudeste. Então, essa migração acontece a partir de 1950, 1970 é o auge dessa migração. E o que esses nordestinos foram fazer no sudeste? Foram atrás de empregos. Porque nesta época a indústria aqui era muito forte, estava em franca ascensão. Grandes massas de nordestinos migraram para o sudeste. Então a primeira migração que ocorreu internamente no Brasil, muito importante. Professor, antes dela teve algum outro tipo? Sim, teve a migração de nordestinos para os ciclos das borrachas. Ok, os 2 ciclos das borrachas, né? Lá no final do século XIX e depois, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eu digo a você, para a ESA, as mais importantes são essas 3 que eu vou mencionar aqui. Então essa foi a primeira. A segunda migração importantíssima que nós tivemos aqui foi uma que nós chamamos de Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste. Foi uma migração que ocorre principalmente a partir de 1970, tá? A partir de 1970. O que ocorre? Então, como nós falamos, Marcha para o Oeste. Foi uma migração incentivada pelo governo federal, porque essa região, nesta época, era muito despovoada. Hoje, né, temos ainda vazios demográficos, mas nessa época era muito mais. E esse povo migra para essa região atrás de novas terras, né, atrás de terras para cultivar. E aí eu digo que principalmente os sulistas e dos sulistas os gaúchos foram os que mais migraram nessa marcha para o oeste, uma grande migração. Os nordestinos não migraram? Migraram. Os nordestinos, eles migravam principalmente para esse lugar aqui, ó, para a capital federal. Então tá aqui, ó, vamos colocar as setinhas aqui. Migração, né, de marcha para o oeste. 1960, o que aconteceu? A inauguração de Brasília. Então, também colabora para essa marcha para o oeste. Com a criação de Brasília, estradas, tudo facilitou o acesso. Então, foi feita a abertura de estradas que possibilitou essa migração. Beleza? E aí, a última migração que eu quero que você lembre é a chamada migração de retorno, tá? Que acontece principalmente a partir de 1990. Tranquilo? O que é a migração de retorno? Vou colocar em azul para você entender. Bom, tivemos uma migração em massa de nordestinos para o sudeste. Mas, logicamente, que tivemos pessoas do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de outras regiões também. Mas a massa era nordestinos. O que acontece em 1990? A dispersão industrial, a descentralização industrial. Essas indústrias que se concentravam aqui começaram a se dispersar pelo país por diversos fatores, ok? E aí, com isso, aquele emprego que não tinha no Nordeste passa a ter e esses migrantes passam a retornar.
retornar para suas terras. Essa é a migração de retorno. Tranquilo? Para você lembrar, beleza? Próxima questão na sua tela agora. Acompanha comigo. Essa questão foi anulada, tá? Uma questão anulada. Observe aqui, ó. No que diz respeito aos modais de transporte, ou seja, aos modos de transporte e aos eixos de circulação de pessoas e mercadorias no Brasil, a única alternativa considerada verdadeira é... Ok, por que foi anulada essa questão? Entenda comigo, letra A. O setor de transportes praticamente não vem recebendo incrementos financeiros nas últimas décadas. Como praticamente não vem recebendo incrementos financeiros? É verdade isso? Se receber 100 mil reais de incrementos, que é uma miséria, recebeu. Então ele diz que não vem recebendo, né? Praticamente não vem recebendo. Qual é a lógica de dizer que não vem recebendo? Ele quis induzir o candidato a dizer que, mas as rodovias estão, o transporte como um todo, as rodovias estão esburacadas. É verdade, não recebeu. Mas não teve nenhuma inauguração de aeroporto, nenhuma rodovia. Teve uma lá. Então, essa questão já está errada. A letra B diz o seguinte: a partir da década de 1930, espaços brasileiros foram cada vez mais rasgados pelas ferrovias. Cada vez mais rasgados pelas ferrovias. Ora, a era das ferrovias, ela deu-se no final do século XIX e início do século XX, né? Lá por volta de 1870 até 1920. Essa foi a era das ferrovias, onde sim teve. A partir dessa época, houve uma diminuição da instalação de ferrovias, né? E a partir dos anos 60, a decadência ferroviária por si só, ok? Então, isso é mentira também, tá falsa. C. De veias de integração, as ferrovias, agora ele está mencionando somente as ferrovias, né? Ali em cima também. De veias de integração, estão se transformando, então quando ele diz estão, ele inclui todas estão se transformando em atrações turísticas. É verdade? Todas estão. Nós temos no Brasil 34 ferrovias turísticas, né, que foram transformadas em ferrovias turísticas. Mas são todas? Não são todas. E quando ele fala a questão, ele está dizendo estão se transformando, ele engloba tudão. Errada. D. A inexistência de hidrovias no Brasil, então a hidrovia Tietê-Paraná é uma mentira, né? É uma farsa, já pode desconsiderar. E a letra E, atualmente as hidrovias correspondem por cerca de 59% da matriz de transportes no Brasil. Mentiroso, tá? Mentiroso, claro. As hidrovias, né? O transporte aquaviário, somando o transporte marítimo, ele compõe basicamente 12%. Pouco mais de 12%, não 59%. O transporte rodoviário, que é o que mais tem, corresponde, o rodoviário a 62%, tá? Então ele quer dizer que 59% é a matriz de transportes de hidrovias? Mentira. Portanto, observe, não tinha alternativa. Questão anulada, logicamente, não tinha outra opção. Tranquilo? Beleza. Próxima questão. Diz o seguinte, tá? Essa questão de 2018 também, na provinha, olha só. O fenômeno influenciado pela massa de ar polar atlântica, ok? Responsável por provocar queda brusca de temperatura, eventos frios no centro-oeste do Brasil, é chamado de... Só faltou ele colocar aqui, começa com free e termina com agem, só faltou isso. Mas antes disso, vem pro quadro aqui que eu vou te mostrar de novo, né? Coisas importantes aqui, ó. Deixa as migrações ali do ladinho, tá? Depois a gente apaga. Olha só aqui, vou te mostrar essa massa de ar, o que ela causa, né? Eu já te dei a resposta. Eu já te disse que é a friagem, mas entenda comigo, como é que é essa friagem, hein? Né? Você que é lá do Amazonas, do norte, do Mato Grosso, quem sabe você já está mais familiarizado, mas de repente um camarada que mora lá em Recife, não sabe, nunca viu o que é isso aí, friagem. Bom, nos meses de inverno, nós temos uma massa polar atlântica, se forma aqui, na região polar, lá na região do Atlântico Sul. Ok? Massa de ar fria.
quando ela vem muito intensa, o que que ela faz? Ela vai entrar aqui no Brasil dentro. E aí neva na Serra Gaúcha, geada, é frio pra caramba. Esse ano foi frio, né? Então, neva, e aí ela vai, né, vai esfriar essa região. Porém, essa massa de ar, né, que é uma porção de ar, ela vai percorrendo caminhos com menor dificuldade ou com menores barreiras, vamos dizer assim. E encontra aqui nessa região o quê? A planície do Pantanal. Então ela passa, opa, passou. E aí chega às vezes até essas regiões aqui. Quando ela vem intensa, então ela consegue atingir o sul da região norte, nessa região aqui. Beleza? Consegue atingir. Ela vai até o Nordeste? Não vai. Mas até o sul da região Norte ela consegue chegar. E quando chega aqui, causa um fenômeno chamado, tá ali na tua prova, friagem. Beleza? Esse é o fenômeno que cai muito. Já caiu 7 vezes. Só nos últimos 7. Não, mentira. Mas caiu várias vezes, né? Se você que está fazendo, que vai fazer a prova da ESA, você já fez provas anteriores, com certeza você já fez uma questão que trata deste assunto aqui, beleza? Olha para a tela então, para nós entendermos aqui. Então é esse fenômeno, né, que provoca queda brusca de temperatura, né, no centro-oeste do Brasil, chamado de, letra A, friagem. Não é convecção, professor, não é convecção, não. O que é convecção? Convecção por exemplo, aqui sobre o ar, né, vamos botar aqui o ar. Ele está próximo à superfície, ele aquece, sobe, resfria, ó, esfria, desce. Beleza? Isso é convecção, uma célula de convecção, beleza? Orográfica. Orográfica é referente a chuvas, né? Oro, relevo, né? Grafia do relevo. E nesse conceito aqui, vai me referir às chuvas orográficas, que são chamadas também de chuvas de relevo. Inversão térmica, ali na letra D. Né? A inversão térmica trata de um fenômeno atmosférico, um fenômeno natural, que acontece nos meses de inverno, onde há uma inversão, né? Nas primeiras horas da manhã esse fenômeno acontece, onde há uma estabilização momentânea da atmosfera, ou seja, essa convecção aqui, ó, cessa, não acontece. E aí nós vamos ter uma camada de ar frio, uma camada de ar mais quente, e eu tenho uma camada de ar frio, né? E causa um efeito chamado efeito tampão. E aí, esse efeito tampão em grandes centros urbanos, com poluição no ambiente, causa alergias, rinites, né? E causa problemas respiratórios na população. Não é o nosso caso aqui, pronto. E a letra E, frente fria. Frente fria é uma entrada de massa de ar, mas não tem nada que me diga que isso aqui também é friagem, tranquilo? Portanto, a letra A é a resposta que nós queremos, tranquilo? Beleza. Próxima questão vai falar o seguinte: Sudene, Sudam e Codevasf são exemplos de Codevasf. Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Então, desenvolvimento. Tranquilo? Que fácil, né? São o quê? Empresas estatais de siderurgia? Tá fora. Planos econômicos para controle de infração? Tá fora. Órgãos de desenvolvimento regional? Exato, é lógico que você já matou essa aqui. E o cara que errou essa questão, pelo amor de Deus, né? A letra D, hidrelétricas situadas no Nordeste? Sim, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Opa, Vale do São Francisco já tem a ver com hidrelétrica. Não, só também, né? Beleza, também não é. E a letra E, empresas privadas de siderurgia? Não. Bom, o que são esses órgãos de desenvolvimento? Esses órgãos de desenvolvimento foram criados para diminuir as desigualdades regionais. Com a industrialização no Nordeste, no Sudeste, né? Sudeste, industrial. Com o Sudeste industrial, esse Sudeste se desenvolve. E se desenvolve de uma maneira muito maior do que o restante do país.
para que essa desigualdade diminuísse, né? Aquele Nordeste, aquele Norte, e o Centro-Oeste também, até o Sul, mas com menor proporção, para que essas regiões, né? O Nordeste, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste e o Sul se desenvolvessem, criaram os órgãos de desenvolvimento regional. A SUDENE foi criada lá em 1958. 1958. Deixa eu pegar aqui a canetinha, aqui a borracha. 1958. Ó, 1958. Às vezes a prova vem com datas, tá? Às vezes vem com datas. Então, governo de Juscelino Kubitschek, né? Sudã, 1966. E a Codevasf, 1974, nos governos militares. Foram órgãos criados para desenvolver as regiões. Incentivos, né? Nos diversos setores. Tranquilo? Beleza, que é fácil, né? Tranquilo. Próxima questão vai falar o seguinte, tá? Essa questão, ela vai dizer, para você responder essa questão, vamos ler o enunciado primeiro. Dentre as opções abaixo, a correta ordem crescente, opa, então é da menor para a maior, beleza? Então é uma ordem crescente, da menor para a maior, da oferta interna de energia por fonte no Brasil. Beleza. Para eu responder essa questão aqui, eu tenho que saber qual é a oferta, a matriz energética brasileira. Para isso, vou te mostrar aqui, ó. Ó, vou te mostrar aqui um esquisinho. Ó, deixa eu te mostrar aqui um gráficozinho pizza, que vai te esclarecer, vai te lembrar disso aqui. Olha só, essa é a matriz energética brasileira, tá? Petróleo e derivados é a maior quantidade. Gás natural tem uma certa quantidade. E se você olhar na tua questão lá, ele engloba o gás e derivados e o petróleo junto. Então ele entende que isso aqui é uma coisa só, tá? E tudo isso aqui corresponde a exatamente 46,5%. Se você fazer a soma, vai dar isso. Beleza? No segundo lugar, né, o que mais que nós temos aqui? Hidráulica, 12,4%. O carvão mineral, ó, menos de 6%, 5,3%. Outras fontes, carvão e lenha, derivados da cana, beleza? Entendeu? Dá uma olhadinha, né, para você lembrar o que tem mais e o que tem menos. Eu citei esses porque esses que estão na sua resposta lá. Tranquilo? Ok, entendemos agora. Agora nós vamos lá, ó, te mostrar o seguinte, ó. Volta lá que você vai entender a pergunta. Então, para que você responda essa pergunta, você tem que vai ter que estar lá com esse gráfico na sua cabeça, né? Olha lá então, dentre as opções abaixo, a correta ordem crescente da oferta interna de energia por fonte no Brasil é derivados da cana-de-açúcar, carvão mineral eu sei que é 5,3%, hidráulica é 12%, mas a hidráulica é maior, então tem que ser da menor para a maior. Não, quem é a maior lá que eu coloquei para você? É esses camaradas aqui, ó, com 46,5%. Esse é o que tem mais de oferta no Brasil, tranquilo? Bom, a hidráulica, aproximadamente 12%, e o carvão mineral, 5,3%, ok? Se você olhar o gráfico, não é? Logicamente, por isso que eu digo, você tem que saber desse gráfico. Não é chutar, vai ter que saber, não vai ter jeito. Você observa que, na ordem crescente, a única alternativa é a da resposta da letra B, né? Petróleo, gás e derivados. Petróleo, gás e derivados são 46. Hidráulica são 12, então não pode, já não está na ordem crescente, entendeu? Né? Hidráulica 12, biomassa, carvão mineral é 5,3%, já não está na ordem crescente. A única que está na ordem crescente de oferta é a letra B de bola.
Que fácil, não? É fácil, né? Muito fácil essa questãozinha, muito boa, por sinal. Beleza. A próxima questão vai falar o seguinte, essa é a derradeira, né? Essa é a derradeira. O período entre 1968 e 1973, conhecido como milagre econômico brasileiro, né? A período dos governos militares, permitiu um acelerado crescimento da economia. O que aconteceu nesse milagre econômico? A economia, ela desabrochou, vamos dizer assim. Passou de 9%, o PIB de 9% foi para 14%. Chegou a PIB de 14%. Então, crescimento muito acelerado. Muito investimento estrangeiro. Crescimento também da dívida externa, isso é verdade, né? Não pode, você pode ganhar todas, né? Crescimento gigantesco da dívida externa também. Mas não podemos deixar de dizer que a economia estava bombando. Bom, tudo isso permitiu um acelerado crescimento da economia brasileira. Ok. Neste período, diversos programas na área de transportes, infraestrutura e energia foram implementados, visando a acabar com a estagnação e estimular o desenvolvimento do país. Então, para que eu pudesse desenvolver o interior do país, eu tinha que fazer o quê? Alguns investimentos em infraestrutura. Criar uma usina hidrelétrica, criar uma estrada de ferro, uma ferrovia, uma rodovia. Então, tinha que dar condições. Para isso, foi criado algumas obras importantíssimas nesse período. E aqui na resposta, dentre os projetos iniciados no período acima, a única alternativa correta é, bom, todas essas obras aqui foram criadas no Brasil, claro, mas qual delas foi criada no período do milagre econômico? Simples, né? É só isso que ele quer saber de você. Mas aí, né, você tem que lembrar que lá no período do milagre econômico, né, outras obras foram criadas. Por exemplo, a BR-230, a Transamazônica. Também foram criadas hidrelétricas importantes no Brasil, como Tucuruí, que é no Rio Tocantins, né? Hidrelétrica de Balbina, que é no rio Uatumã, próximo a Manaus. Essa hidrelétrica de Balbina, ela foi construída para abastecer de energia principalmente a Zona Franca de Manaus, né? E mais uma que eu não vou falar aqui, né? Vou falar de Itaipu. Itaipu, não Itaibu, Itaipu, beleza? Essa hidrelétrica de Itaipu também foi criada nesse período. Já te dei a resposta. Ainda, Ponte Rio-Niterói, né? Niterói. Ponte Rio-Niterói. Que mais que foi criada? Usinas Angra 1, projetos de Angra 2, Angra 3, né? A Ferrovia do Aço, o projeto Carajás, né? A Ferrovia do Aço, que é o projeto Carajás, foi criada nesse período. Tranquilo? Bom, e o que não foi, né? Ferrovia, então nós já sabemos que a resposta é Itaipu. Foi criada lá em 1980, no início dos anos 80, né? Mas foi idealizada nesse período do milagre econômico. Exato. A Ferrovia Norte-Sul, ela foi criada em 1987, né? Início das suas obras, né? E conclusão idealizada em 85 pelo governo José Sarney. A estrada de ferro Vitória-Minas, né? É uma estrada antiguíssima. Ela é lá do final do século XIX, né? Final do século XIX, não tem nada a ver com milagre econômico, né? Foi criada através de um decreto lá e tal. A usina hidrelétrica de Belo Monte, ela é mais moderna, é mais nova, né? Foi idealizada em 75, quase no mesmo, idealizada, mas começou a ser construída, né, lá em 2011, né? Então ela é moderninha. E a usina hidrelétrica de Jirau, né, que fica, a Belo Monte fica no rio Xingu, a usina hidrelétrica de Jirau fica no rio Madeira, lá em Porto Velho, né? Lá em Rondônia, esqueci,
esqueceu a Rondônia aqui, ela foi criada em 2013, né? 2013, então não tem nada a ver. A única alternativa é a letra A mesmo, sem sombra de dúvida. Beleza? Com essa questão a gente encerra a correção da prova 2018. Tá? Provinha de 2018, fácil ou não? Fácil, né? Essa prova aí tu faz com as mãos amarradas, de tão fácil que ela foi. Tivemos uma questão anulada, tranquilo, né? Não tinha resposta, mas as outras questões, todas questões tranquilas, assim, nada de absurdo. Beleza? Espero que você tenha entendido todas essas questões. Tranquilo? Beleza, então tá bom. Nós continuamos aqui, né? Agora nós vamos para a prova de 2019. 2011, ó, fizeram agora já, nessa provinha fresquinha. E lógico, depois na sequência a gente vai para a prova 2020. Só tomar um golinho d'água aqui. Apagar esse quadro aqui. Opa, aqui eu acho que eu vou usar esse... Apagar tudo. Beleza? Tá? Prova 2019. Acompanha comigo então a essa provinha de 2019. Beleza? Deixa eu achar ela aqui. Tá? 2018 já foi. Vamos para a prova de 2019. Está aqui a prova de 2019. Beleza? Tranquilo? Vamos iniciar então a correção da prova de 2019. Tranquilo, Carlito? Podemos ou não? Beleza. Vamos iniciar a correção da prova 2019 do curso de admissão para o sargento do Exército, né? ESA, Escola de Sargento das Armas. Prova 2019. Eu lembro a você que são 6 questões de geografia, né? Isso é mais fácil que peidar dormindo, né? 6 questões de geografia. Olha como caiu, como caem as questões, como caíram em 2019. Acompanha comigo então na tua tela a primeira questão da prova da ESA lá. Olha lá. Disse o seguinte, o examinador naquela ocasião. Fala o seguinte, o Brasil adquiriu o Acre por meio do Tratado de Petrópolis, né? Foi um tratado lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde sentou algumas figuras e acertaram a compra desse Acre, né? Dentre elas tem uma figura que está aqui, mas não vou dar a resposta ainda. Bom, desse tratado o Brasil compra da Bolívia o Acre por 2 milhões de libras esterlinas. 2 milhões de libras esterlinas. 2 milhões. Sentou um camarada chamado Barão do Rio Branco, que era ministro das Relações Exteriores nessa época, né? Lá por volta de 1903, né? E ele senta com o boliviano e decide, bom, vamos resolver essa questão, essa pendenga aí. E aí decide e consegue comprar, né, o Acre da Bolívia. 2 milhões de libras, mais a promessa da construção de alguma coisa, né? Construção de uma ferrovia que escoaria as exportações bolivianas até trechos navegáveis dos rios amazônicos. Bom, por que teve a intervenção de Barão de Rio Branco, né? Por que as coisas foram se encaminhando para esse lado? Nesta época, em 1903, estava o auge da produção da borracha, né? O primeiro ciclo da borracha estava no auge. Muitos nordestinos migraram para a região do Acre, né? Atrás dessa extração desse látex. Beleza. Essa região do Acre, ele torna-se praticamente independente naquela época. Foi até episódios chamados de Revolução Acreana, né? Ou seja, o Acre estava se tornando praticamente um país. Bom, esse território era boliviano. A Bolívia ficou azul de braba, né? O que ela fez? Ela concedeu essas terras que estavam dominadas por essa população, esses seringueiros, concedeu essas terras a empresas norte-americanas para que elas viessem aqui explorar. Com qual intuito? Que elas, né, dominassem e expulsassem esses seringueiros. Então, esses seringueiros se revoltaram, logicamente, e aí entra
barão do Rio Branco, esse cara aqui, ó, né? E com a sua lábia, com a sua diplomacia, compra essa região por 2 milhões de libras esterlinas e mais a promessa de uma ferrovia. Qual que era a jogada da Bolívia? A Bolívia aceitou por quê? Para ela era muito importante ter uma área para escoar as suas exportações. Bolívia não tem acesso ao mar. E aí, com essa ferrovia, que é a Madeira-Mamoré, que eu já vou dizer aqui, eu vou ter a ligação, né, de Guajará-Mirim até Porto Velho, capital de Rondônia. E aí, lá em Porto Velho, eu tenho o rio Madeira. E a partir dessa ferrovia, se a sua produção se escoaria pela ferrovia de Guajará-Mirim, que fica na fronteira com a Bolívia, chegaria a Porto Velho, embarcaria nas embarcações e saía do Rio Madeira, ia até Manaus, né, região próxima a Manaus, pegava o Rio Amazonas e, ó, porta fora, ia espalhar as suas exportações. Então, era vantajoso? Era muito vantajoso. Isso acontece lá em 1903. Então, adquiriu por meio do Tratado de Petrópolis, já vi questões da ESA perguntando qual foi o tratado. Tratado de Petrópolis. Já vi questões na ESA perguntando quem foi o interventor, Barão do Rio Branco. Também, então, as questões elas podem variar um pouquinho, beleza? Bom, a soma em dinheiro, já falei da soma em dinheiro. Então, essa ferrovia lá ligaria a fronteira com o porto, com os rios navegáveis da região amazônica. Foi a ferrovia Madeira-Mamoré, que hoje não funciona mais. Tranquilo? Fácil ou não fácil? Fácil. Beleza. Próxima questão vai falar o seguinte. Em 1980, deu seu estouro da corrida do ouro em Serra Pelada. O que é Serra Pelada? Serra Pelada é uma região do norte do país, né, onde tem uma elevação lá. E aqui não tem cobertura vegetal, por isso que foi chamado de Serra Pelada, né, essa região. E nesta época descobriu-se ouro, não nesse morro, mas descobriu-se num vale, num riacho lá, né? O camarada estava lá de bobeira e achou ouro, e era muito ouro, e a notícia se espalha. E lá em 1979 foi descoberto o ouro. 1979. O cara descobre o ouro, esse bagual, e aí não consegue ficar quieto, não, espalhou a notícia e rapidamente muita gente migrou para aquele local. 1979, né? 1980 já tinha lá 1000 garimpeiros, 1000. Já tinham 1000 garimpeiros lá. Mas não é muito, pouco. No final do primeiro semestre dos anos 80, no início dos anos 80, já tinha 1000 garimpeiros lá. No final não tinha nem acabado metade do ano de 1980, já esses 1000 transformaram-se em 30 mil garimpeiros. É gente que não acabava mais. Não está contente ainda? Não está contente, né? E eles foram explorando. Quando houve a decadência dessa mineração aqui na Serra Pelada, primeiramente eles exploravam os veios, né? Um ouro de aluvião, né? Num córrego lá. E depois, né? Não tendo mais, passaram a explorar essas regiões aqui, da serra, chamada Serra Pelada, que deu mais ouro do que lá dentro do rio, onde eles acharam as primeiras pepitas lá. Deu mais ouro, era ouro que não acabava mais, era só garimpeiro com os dentes de ouro na boca. Bom, era muito ouro, tanto é que o governo federal instalou bancos, né? Ele começou a regular esse ouro lá, né? Ele começou mandou órgãos federais, Polícia Federal e tal, para regular essa exploração, que era muito intensa, muito intensa. Essa Serra Pelada fica num município chamado Curionópolis, que esse nome foi dado porque, para organizar essa farofa aqui, o governo federal escalou o Major Curió, nome do Major Curió, que era
comandante lá para organizar isso aí. E em homenagem a ele, passou a se chamar Curiópolis. Beleza. 1984, nós tínhamos 80 mil garimpeiros. Era gente que não acabava mais. 80 mil garimpeiros, né? E garimpando até que começa a ocorrer a decadência. Ou seja, esse morro não era mais morro, já era um buraco, né? Já era um buraco. E aí começou a ser mais difícil a extração e hoje ainda existe extração de ouro, né? Não exatamente aqui nesse buraco, até porque ele está cheio d'água, mais próximo a essas regiões ainda existe extração de ouro, mas agora feita, né, com maquinários pesados, até porque o ouro está mais profundo, beleza? Toda essa historinha que eu te contei aqui, ó, fica nessa região aqui, ó, no Pará, mais precisamente no sudeste do Pará. E para puxar um ganchinho dessa matéria, olha só o que eu vou te mostrar aqui, ó. A ESA adora esse tipo de coisa. Olha só o que eu vou te mostrar aqui, ó, né? Eu trouxe um mapinha aqui para te mostrar, um mapinha que vai falar o seguinte, ó. Olha só, acompanha comigo. Garimpos clandestinos na Amazônia. Olha só quantos garimpos clandestinos em rios que atuam em balsas ilegais. Olha só, né? Olha quanto garimpo. Observem aqui, ó, os garimpos são os vermelhinhos aí, tá vendo? Ah, onde é que é a Serra Pelada? Tá aqui, ó, sudeste do Pará. Olha a Serra Pelada ali, tranquilo? Beleza. Aqui do lado, nesse outro mapinha, nós temos aqui, ó, as maiores extrações de metais ferrosos no Brasil. Já cai muito na prova da ESA isso, ó. Olha só, a Serra dos Carajás, que é uma reserva polimineral, né? Tá aqui, ó, que fica próximo à região da Serra Pelada, sim. Nós temos aqui o maciço de Urucum, ó, olha os minerais que tem aqui no maciço de Urucum, né? Ferro, manganês, titânio, níquel, nióbio e o quadrilátero ferrífero. Quadrilátero ferrífero é uma área mais tradicional, uma área mais antiga de exploração de minérios no Brasil. Aqui onde teve, né, o ciclo do ouro, muito importante lá nos primórdios. Tranquilo? Beleza? Top esse mapa, hein? É para você relembrar. Tranquilo? Voltando então para a nossa questão lá, você já conseguiu identificar que a região denominada, né? A região denominada é a região aqui do Pará. Fácil, né? Beleza. Se eu chegasse aqui e simplesmente dissesse 1980, corrida da Serra Pelada localizada no estado do Pará, próxima questão, você não teria muita dificuldade, ou melhor, você não entenderia muito bem a matéria, beleza? Então é importante a gente ver o que dizia essa região. Próxima questão vai falar o seguinte, olha só. Caracteriza-se por ser quente e úmida, por originar-se no Oceano Atlântico Norte e ainda por atuar no litoral do Nordeste, principalmente durante a primavera e o verão. O que ele está falando? Das massas de ar. Massas de ar. Olha só, a ESA gosta muito disso. Para isso eu vou te mostrar aqui no quadro. Vem comigo aqui, ó. Olha só, eu vou te mostrar aqui as massas de ar. Nós temos algumas massas de ar no Brasil que, conforme os meses do ano, elas têm uma dinâmica diferente de outra parte do ano. No verão, logicamente, elas se comportam de uma maneira e no inverno de outra. Vou dar aqui, ó, massas de ar. Tranquilo? Massas de ar. Vou desenhar aqui em vermelho. Massas de ar. Quais são as principais massas de ar? Antes disso, você não esqueça aqui que nós temos uma região aqui, ó, chamada Equador. Equador, uma região equatorial, né? Nós temos também aqui, ó, mais ou menos aqui, o Trópico de Capricórnio. Quando se fala em temperatura, né, em clima, eu tenho que lembrar desses detalhes aqui. Beleza. Aí o que nós vamos ter aqui? Ó, algumas massas de ar. Nós temos uma massa de ar chamada massa equatorial continental, que atua aqui no meio da floresta amazônica. É uma massa quente e úmida, porque está junto com a floresta úmida, a floresta amazônica úmida. Essa massa de ar, ela atua no Brasil inteiro, né? Nos meses de verão,
muito mais, né? Ela tem uma força muito grande. Ela causa chuvas aqui no sudeste, no sul não tanto, mas no sudeste principalmente, no norte do sul, causa chuvas, né? Eu tenho também, nos meses de verão, uma massa tropical continental. Por que é tropical? Porque está no trópico, olha o trópico aqui, né? Essa massa aqui se forma no sudeste da Argentina. Por que ela é continental? Porque ela se forma dentro do continente. É uma massa seca, só que é uma massa fraca. Ela age somente aqui, ó, na beiradinha do país aqui, ó, massa fraca, beleza? Aqui, na região do Oceano Atlântico, na região do trópico, eu tenho uma massa tropical atlântica, né? Essa massa tropical atlântica, quente e úmida, ela influencia também bastante o nosso país, né? É uma massa que tem muita influência aqui no país. Tranquilo? Quente e úmida. E nós temos aqui uma massa tropical ou massa equatorial, tropical é de baixo, né? Massa equatorial atlântica. Por que equatorial? Ora, porque está ali na região do Equador. Essa é quente e úmida e influencia essas regiões aqui, beleza? Essas são as massas de ar do verão. Nos meses de inverno, há a entrada de uma nova massa de ar, a massa polar atlântica, né? Essa massa polar atlântica, ela tem o poder de influenciar uma massa úmida e fria, influenciar principalmente o sul do país. Tranquilo? Essas são as massas de ar. E no inverno, essas continuam agindo? Sim. Porém, agindo com menor intensidade, porque a evaporação do ar é menor, né? O aquecimento é menor, então elas agem com menor intensidade, mas porém continuam aquecendo. Tranquilo? Já vimos as massas de ar. Volta para a tela para nós entendermos agora. Olha só, caracteriza-se por ser quente e úmida, então tem bastante umidade. Origina-se no Oceano Atlântico, beleza, temos duas. Quando ele diz Oceano Atlântico Norte, eu já elimino todas as outras alternativas. Observe. E ainda, por atuar no litoral do Nordeste, principalmente durante a primavera e o verão, beleza? Ele está falando de quem? Da massa equatorial atlântica. Massa equatorial atlântica eu vou ter aqui na resposta da letra E. Tranquilo? Fácil ou não? Questão bem tranquila, não tem muito nem o que explicar essa questão. Eu só trouxe para você a dinâmica das massas de ar. Volta e meia está caindo na prova da ESA sobre a dinâmica das massas de ar. Muito importante. Próxima questão vai falar o seguinte. Olha só. Essa questão, tá aqui, ó, ela foi anulada pela banca. Tá? 2000, todo ano tem questão anulada. Será, o Benedito, né? É assim mesmo, né? Bom, em 2019 eles perguntaram o seguinte. Na década de 1990, intensificou-se no Brasil o processo de desconcentração industrial. O que é o processo de desconcentração industrial? É a saída das indústrias da região sudeste, né, e o deslocamento delas para outras regiões. Região nordeste, por exemplo, região sul, por exemplo, né? A instalação de indústrias nessas regiões, e não somente lá na região sudeste. Esse processo, ele ocorre principalmente a partir dos anos 90. 1980, década de 80 é a chamada década perdida. Por quê? A economia brasileira, ela estava em decadência. A economia estava arrasada devido, dentre outros fatores, ao choque do petróleo que ocorre em 1973 e 77 novamente. Né? Duas pauladas, choque do petróleo, ele afeta muito o Brasil e entramos em 1980 na década perdida. Ou seja, se a economia está fraca, muitas indústrias fecham, muitas indústrias vão à falência, né? O desemprego aumenta, e as que não fecham durante essa década procuram se reinventar, por exemplo, né? Os grandes centros no sudeste, eles já estão saturados de indústrias. Então essas indústrias, elas começam a procurar outros locais para a instalação, beleza? E aí ele pergunta justamente isso, ó. Ou seja, muitas indústrias deixam áreas tradicionais e instalam-se unidades fabris
em novos espaços na busca de vantagens econômicas. Isso aí. Eles querem ganhar dinheiro, logicamente. E ali na região sudeste já estava saturado, então vamos procurar outras áreas? Sim. Com menores custos de produção. Então, ter menor custo de produção foi um atrativo para essas indústrias. Ter menor custo. Tranquilo? Um dos fatores responsáveis pelo processo de dispersão espacial, né, de espalhamento dessa indústria, também posso falar assim, um dos fatores responsáveis foi, o que ele quer saber? Qual foi o fator? Vamos lá. Predomínio de mão de obra qualificada no interior do território. Ora, o Nordeste foi uma das áreas que atraiu muita indústria. Você acha que o Nordeste tinha na época muita mão de obra qualificada? Não. Tá? Ela precisava de mão de obra barata, sim. Por isso que o Nordeste, que tinha muita mão de obra e mão de obra barata, foi uma área de atração industrial. Tá? Mão de obra qualificada, então, foi o fator? Não. Crescimento de cidades médias. Bom, houve um crescimento de cidades médias a partir dos anos 90, com a desconcentração industrial, houve, tá certo, houve. Porém, esse crescimento, ele não foi um fator responsável, ele foi uma consequência, né? Consequência. Então ele foi consequência, ele não foi fator, não, ele foi consequência. Devido à dispersão, houve o crescimento de cidades médias, porque foi para as cidades médias que as indústrias se deslocaram. Porque numa cidade média eu tenho uma população legal, se eu tenho uma população legal eu tenho mão de obra, né? E adiantava uma indústria ir para uma cidade pequena, onde não tinha mão de obra, e aí eles iam né, perecer de mão de obra, então não vale a pena. Então cidades médias foi uma consequência. Dispersão demográfica do país também foi uma consequência, né? Ou seja, com a desconcentração industrial, ocorreu uma dispersão demográfica? Sim, por quê? Muitas pessoas passaram a ir atrás das indústrias. A migração de retorno, que é a migração que acontece após os anos 90, foi um exemplo disso. Os nordestinos que haviam chegado na região sudeste e não conseguiram empregos, né, os nordestinos que vieram para cá, para o sudeste, em busca do emprego, os que não conseguiram começam a retornar. Isso chama-se migração de retorno. Então eles colaboram para a dispersão demográfica do país? Sim. Porém, isso foi uma consequência e não foi um fator responsável. Beleza. Letra B. Guerra fiscal entre estados e municípios ocorreu também como consequência. Consequência. Ou seja, a guerra fiscal entre os estados, essa era a resposta da prova, né, que foi anulada depois. Por que isso não é um fator responsável? A guerra fiscal aconteceu? O que é a guerra fiscal? É a briga por municípios, é a briga de municípios, de estados, pela atração das indústrias, né? E oferecer vantagens fiscais às indústrias foi um benefício que as indústrias procuraram, mas foi como consequência também, e não foi um fator, tá? Foi uma consequência. E a letra E, o esgotamento das atividades tecnológicas nas áreas industriais, de indústrias tradicionais, ou seja, no Sudeste, esgotou as atividades tecnológicas do Sudeste, por isso que elas saíram, também não tem relação alguma com isso aí. Mas então, professor, o que seria, que resposta teria isso aí? Bom, quem foi fator decisivo e responsável pelo processo de dispersão industrial no Brasil foi, né, a crise econômica atual, né, foi o caos urbano que se tornou a região sudeste, né, as indústrias estavam enclausuradas por uma cidade grande que não permitia o escoamento e a entrada de matéria-prima como necessário fosse, né? Por exemplo, para chegar a matéria-prima na indústria, para sair o produto, demorava. Os funcionários, os trabalhadores das indústrias chegavam atrasados, chegavam cansados porque moravam longe. Todos esses, sim, foram fatores que colaboraram para a dispersão industrial, né? A busca
por melhores vantagens econômicas. Esse foi o principal fator que fez com que as indústrias se desconcentrassem. Portanto, eu não consigo tirar uma resposta certa aqui. Tá? A guerra fiscal, como eu disse para você, foi a resposta do concurso na época, mas ele foi uma consequência e não um fator responsável. Beleza? Essa guerra fiscal, ela começou depois que as indústrias já tinham se dispersado, ou já tinham iniciado esse processo de dispersão. E aí começou essa guerra. Não, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Né? Um prefeito dizia, não, vem para cá que eu tenho isenção fiscal. E assim por diante. Beleza? Consequência. Portanto, não tivemos resposta nessa questão. Tranquilo? Próxima questão vai dizer o seguinte. Tá? A próxima questão fala o seguinte. Em relação à produção de petróleo no Brasil, é correto afirmar que produção petrolífera no Brasil, beleza? Ocorre em escudos cristalinos, produção de petróleo? Para isso eu vou te mostrar aqui o mapinha que vai falar dessa produção, para você dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, a produção de petróleo no Brasil. Veja só. Aqui, esse mapinha está aqui, ó, áreas de exploração de petróleo. Em vermelho, você tem as áreas de exploração, tá? Quando eu estou falando de petróleo offshore, eu estou dizendo petróleo no mar, tá? Plataformas marítimas, plataformas continentais, né? Essa aqui é a produção offshore, né? Fora do continente. Produção offshore. É maior ou menor que a onshore? Que é essa produção aqui, ó, onshore. Lógico que nitidamente você observa que é maior, né? Então, as principais áreas exploradoras de petróleo, aqui, ó, Bacia de Campos e Bacia de Santos, litoral carioca e litoral paulista, tá? Bacia de Campos, que é essa aqui, ó, é a maior produtora de petróleo. Petróleo offshore. Petróleo onshore, que é o petróleo no continente, eu tenho a maior bacia, né? Não a área mais explorada, mas a maior bacia, essa bacia chamada Bacia dos Solimões, tá? Bacia dos Solimões. Eu tenho ali uma cidade chamada de Coari, onde eu tenho a extração de petróleo e de gás natural. Tranquilo? Beleza. O primeiro poço petróleo perfurado no continente foi aqui, ó, nessa região, chamado Poço de Polo Petroquímico de Camaçari. Um poço de Camaçari lá na Bahia, beleza? Área do Recôncavo Baiano aproximadamente. Beleza? Não esqueça disso, olha só. Esse mapa é importante? Importantíssimo para você ver. Mas o petróleo está onde? Outra informação que você viu aqui, ó. Principais províncias geológicas. O petróleo encontra-se em terrenos sedimentares. Sedimentares. E não em núcleos cristalinos. Os núcleos cristalinos são esses aqui, ó. O que são núcleos cristalinos? São áreas onde tem uma rocha mais dura, um solo mais duro, rochas duras, né? Por exemplo, minerais metálicos, aqui temos a Serra dos Carajás, né? Não tem petróleo lá, não adianta ir lá procurar, né? Aqui eu tenho, aqui ó, quadrilátero ferrífero, né? Aqui eu tenho maciço de Urucum, eu não tenho petróleo nessas áreas, então não vá procurar lá. Aonde eu tenho? Nas áreas sedimentares, que são essas em marrom aqui que você está vendo aqui. Beleza? Ok, olha só que mapa bacana. Agora vamos lá para a questão, aí fica fácil, né? Depois de um mapa desse, mas se tivesse o mapa na prova, eu tinha acertado. Até eu daí, né? Até eu tinha acertado daí a questão. Olha lá, observem. Tá? Aqui. Em relação à produção de petróleo no Brasil, é correto afirmar que ocorrem escudos cristalinos. Acabei de dizer para você que não. Escudos cristalinos eu tenho formações duras, formações rochosas duras. Não. Um percentual muito expressivo das reservas encontra-se em áreas marítimas. Exato. É produção offshore. Offshore. Essa produção aqui é o que ele está falando, mas está errado. Então, um percentual muito expressivo é da produção em áreas marítimas? Exato. Tá certa a resposta, letra B. C. As maiores jazidas ficam em regiões metropolitanas? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Regiões metropolitanas? Né? Não. Muito pelo contrário, a maior jazida que eu falei para você fica no coração da Amazônia. Região metropolitana? Não. D. A produção em terra firme supera a produção offshore? Não. Offshore corresponde a 93% da exploração petrolífera e a onshore 7%. Então a produção em terra firme somente 7%, patrãozinho. E a letra E, a Amazônia brasileira é a maior área produtora.
A Amazônia é a maior área com reserva continental. Mas a maior produtora, não. A maior área produtora é a bacia de Campos, que eu falei para você. Beleza? Questão letra B de bola. A próxima questão vai dizer o seguinte: quando se observa a distribuição setorial da população economicamente ativa por setores, né? Primeiro, segundo e terceiro setor, né? Da população economicamente ativa, eles chamam de PEA, população economicamente ativa. No Brasil, percebe-se que os trabalhadores ligados ao comércio e serviços, que é esse setor aqui, ó, aqui, extrativismo, né? Atividades agrícolas, industrialização, comércio e serviços. Isso é fácil, né? Tranquilo. Correspondem pela sua maioria absoluta. Então aqui é a maioria absoluta, exatamente. 59% da população economicamente ativa está aqui. 21% está aqui. Ó. E 20% está aqui. Tá? Então essa é a distribuição da população economicamente ativa do Brasil. Está distribuída assim. Ok. Então ele diz isso mesmo. Na comparação com aqueles que trabalham em outros dois setores da economia. Tá certo, a maior parte está aqui. Ok. Esse fenômeno é conhecido como... Olha só, eu tenho mais da metade da população trabalhando em um setor. Quer dizer que eu tenho um setor o quê? Hipertrofiado, ou seja, inchado. Lógico que você já viu aqui, ó, na letra A, hipertrofia do setor terciário. Então eu tenho um setor inchado, né, onde absorve a maior parte da mão de obra. Né? Um setor informal, a informalidade no Brasil corresponde a 41% da população economicamente ativa. 41% da população economicamente ativa está na informalidade. 59% está nos trabalhos formais. O que é informalidade? É onde o cara não paga imposto, trabalha de camelô, né? Trabalha informal. Terceirização, ele tentou te iludir em falar que terceirização é a mesma coisa que isso aqui. Não. O que é terceirizar? É mandar alguém fazer, pagar para alguém fazer. E não terciarização. Terciarização, sim, corresponde ao setor terciário. Terceirização é mandar alguém fazer, pagar para alguém, contratar alguém para fazer. Beleza. Razão de dependência, não vou nem comentar. Desemprego tecnológico. Desemprego tecnológico existe no Brasil. Não é o caso aqui. O que seria o desemprego tecnológico? Né? A tecnologia aliada ao primeiro setor, maquinários na agricultura, as indústrias modernas tecnologicamente, tiram mão de obra desses setores e tem que expulsar para esse setor. Mas não chamamos de desemprego tecnológico, não é essa a resposta. Portanto, esse fenômeno é chamado de hipertrofia do terciário. Tranquilo? Beleza. Que fácil, né? Questão, prova da ESA 2019 estava um melzinho, não um mel. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha relembrado, quem fez a prova, ou entendido essas questões que são tranquilas, né? Lógico que você observa. A questão parece simples, mas você tem que entender um pouquinho do conceito. Um pouquinho não, tem que entender bastante do conceito que está envolto à questão. Tranquilo? Tranquilo. Bom, e nós continuamos aqui. Agora nós vamos para a derradeira, a prova da ESA de 2020, do ano passado. Prova da ESA do ano passado. Professor, eu fiz a prova da ESA do ano passado. Se você está assistindo é porque você não passou, né? Então vamos ver o que você cagou o pau lá, né, guerreiro? Vamos ver. Né? Mas esse ano vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Isso é profecia de professor. Profecia de professor. Vai passar. Quem estiver assistindo essa aula de hoje vai passar. Duvido você não. Tranquilo? Deixa eu me ajeitar aqui. Tomar um golinho d'água. E colocar na tua tela aqui a prova de 2020. Deixa eu fechar isso aqui para não me enrolar aqui. Prova de 2020. Prova de 2020. Olha só que prova. Tranquilo? Beleza. Então lá, vamos iniciar então a correção da prova de 2020. Prova da ESA 2020. Acompanha comigo então na tua tela lá, ó. Olha só. Lá em 2020... a ESA perguntou a seguinte: o clima, ó, questão de clima, fácil demais. O clima
que se estende pela faixa litorânea, ou seja, um clima litorâneo, do nordeste ao sudeste, com grande influência da massa tropical atlântica, né? Tropical atlântica, tá ali, apresentando alta pluviosidade, elevadas médias térmicas. Trata-se do clima, então é um clima litorâneo, né? Vou te mostrar aqui o mapinha para te lembrar que o Brasil, ele tem vários climas, né? Vários climas que você precisa saber, né, guerreiro? Claro. Olha só, isso aqui é os climas do Brasil, tá? Ele fala lá na questão que ele quer saber um clima da faixa litorânea. Ora, esse é o clima da faixa litorânea. Beleza? Qual é o clima da faixa litorânea? Tropical litorâneo, que fácil. Ah, mas professor, não tinha do tropical litorâneo, só estava escrito litorâneo. Ou tropical, como é que eu vou dizer assim? Marítimo. É a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer para você? Que as denominações elas podem variar um pouquinho. Tropical litorâneo, tropical atlântico, litorâneo úmido, né? Marítimo. Não são muito usuais, mas pode acontecer, então fica esperto. Para não perdermos esse mapa aqui, ó, vamos observar aqui, ó, o equatorial, o clima equatorial, olha só. Qual a característica do clima equatorial? Na região equatorial, floresta amazônica, essa floresta amazônica úmida, muita umidade. Então esse clima equatorial ele é um clima quente e úmido. Pluviosidade podendo chegar a quase a 3.000 milímetros, 2.500 milímetros, é chuva pra caramba. 2.500 milímetros anuais é chuva pra caramba, tá? Então pode chegar a isso, então altas pluviosidades. Aqui na região amazônica, região equatorial, aqui onde passa a linha do Equador, tá? Beleza. Tropical, que é esse clima aqui, ó. É também chamado de tropical central, tropical seco, tropical semi-úmido, né? Eu posso dizer aqui, ou somente tropical. Qual a característica básica do clima tropical? Ele é um clima que me dá duas estações bem definidas. Eu tenho um inverno seco e um verão chuvoso. No inverno é frio? Não, não é frio. No verão é quente? É quente. No inverno é quente? É quente. Porém, eu tenho duas características. O inverno, ele é seco, não chove. E o verão, ele é úmido, ele chove, tá? Então, eu tenho essa característica do clima tropical, né? Eu tenho uma média pluviométrica de aproximadamente 1.500 milímetros anuais, beleza? Tropical semiárido, ou somente semiárido, é esse amarelo aqui, ó. Tá? Esse é o clima que mais se pergunta em provas por aí afora. Quando se trata de climas brasileiros, o clima semiárido é o que mais é perguntado. E na ESA não é diferente. Tá? Qual a característica do clima semiárido? Ter uma escassez muito grande de chuva. Então, um clima que não chove. Eu tenho uma pluviosidade de no máximo 750 milímetros anuais, tá? E pensa, 750, tem meses, tem anos que quase não chove. E essa aqui é uma média, pode ser menos, mais ou menos, mas geralmente é menos mesmo, tá? Então eu tenho essa escassez de chuva, chuvas irregulares e mal distribuídas, é assim que é denominado esse clima semiárido. Chuvas irregulares e mal distribuídas, sim. Clima subtropical é esse aqui, ó. Por que é chamado de subtropical? Porque está abaixo do Trópico de Capricórnio, né? O Trópico de Capricórnio passa ali onde eu falei, então ele é chamado de clima subtropical. No clima subtropical eu tenho a presença de 4 estações bem definidas. Eu tenho verão, eu tenho inverno, eu tenho primavera, eu tenho outono. Ah, mas no resto do país não tem? Tem também, mas ali eu tenho definição. No inverno é frio mesmo, no verão é quente. No outono é mais ou menos, né? Começa a esfriar. Na primavera começa a esquentar. Então eu tenho essas definições. Tranquilo? Clima subtropical. O clima litorâneo, que é o da questão, né? É o clima que está em todo o nosso litoral, tem muita influência do Oceano Atlântico, então ele tem muita umidade, ele é um clima quente e úmido. E para finalizarmos, o tropical de altitude. O tropical de altitude, e como o nome está falando, é um clima de altitude, então ele é um clima mais ameno.
Não é tão frio quanto o subtropical, porém tem temperaturas mais amenas durante o ano inteiro, né? Porque a característica dele é estar em altitude, nas serras da região sudeste, né? Serras da região sudeste principalmente, Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, né? Essas serras possuem climas tropical de altitude, possui o clima tropical de altitude, beleza? Bom, refrescamos a memória no que tange aos climas, beleza? E aí nós vamos agora para a nossa questãozinha lá. Como é que era a mesma questão? Tá aqui ela, ó. Olha só, olha a questão como é que ela era. Então ele se estende da faixa litorânea do Nordeste ao Sudeste, já falei para você o que é, com grande influência da massa tropical atlântica, apresentando alta pluviosidade, tem uma pluviosidade que pode chegar a 1.500 milímetros anuais, a 2.000 milímetros anuais, então uma pluviosidade legal, e elevadas médias térmicas, ou seja, não é frio. Trata-se do clima, como nós comentamos anteriormente, o clima litorâneo úmido da resposta da letra B de bola. Fácil ou não? Fácil. Olha só a próxima, o que ela diz? O planejamento regional da Amazônia foi deflagrado em 1953, com a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, tá? Cujo objetivo era coordenar planos federais para a região, dividido em regiões de planejamento, oriental e ocidental, com suas respectivas áreas de influência e composição. Tranquilo. Então foi criado lá em 1953 esse plano de valorização. E nesse plano de valorização eles pegaram a Amazônia e dividiram no meio. Parte oriental e a parte ocidental. Beleza? Basicamente isso aí que ele falou na questão ali. Assinale a alternativa que apresenta os estados brasileiros que compõem a Amazônia Oriental. Então ele quer a Amazônia Oriental, ele quer essa aqui. Tranquilo? Vamos lá para o mapinha que eu vou te mostrar como é fácil, né? Que fácil. Olha só aqui, ó. Aqui nesse mapinha, né? Eu vou te mostrar aqui, ó. Olha só aqui, ó. Esse é o mapinha que vai responder aquela questão, né? Se você não esqueceu. Então, a Amazônia Ocidental, do lado do Ocidente, tá aqui, ó. Quem pertence ao estado da Amazônia Ocidental? O Amazonas, o Roraima, Acre e Rondônia. Então você tem que memorizar isso aqui, tá? A Amazônia Oriental, que é a questão que pergunta, oriental, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins. Pá, mas o Maranhão não pertence à região norte, não me interessa. Ele não está querendo saber. A Amazônia, a Amazônia legal, ela vai além das fronteiras, né? Então ela engloba estados que não pertencem à região norte, sim. Por exemplo aqui, ó, o Mato Grosso também é outro exemplo aqui. Tranquilo? Mato Grosso pertence à área da região da Amazônia Oriental. Mas todo o estado do Mato Grosso não é todo estado, né? Mas todo estado tem floresta amazônica? Não. Bom, a Amazônia Legal, como eu comentei com você aqui agora, a Amazônia Legal disse a área onde existe a floresta amazônica. Ou seja, todos esses estados aqui têm um pouquinho de floresta amazônica. Todos, sem exceção. Todos esses estados estão englobados na área de Amazônia Legal. Tranquilo? A área da Amazônia Legal. E aí dividimos aqui no meio em oriental e ocidental. Fácil, né? Beleza, agora ficou fácil de responder a questão, né? E eu rapidamente vou lá para a minha questãozinha e descubro que a resposta certa, né, vai estar aqui, ó, na resposta da letra C de casa, Maranhão. Opa, vou voltar aqui, peraí. Eu descubro que a minha resposta vai estar aqui na minha letra D de dado, não C de casa, D de dado. Maranhão, Pará, Amapá e Tocantins. Tranquilo? Tá com dúvida? Olha o mapinha para você ver. Bom, vamos lá. Mato Grosso do Sul, Amazônia Oriental? Sim. Acre? Não, Acre é ocidental. O Pará? Sim. Amazonas? Não, o Amazonas é ocidental, né? Aqui na letra C, aqui nós temos aqui, ó, Rondônia e Amazônia Ocidental. Amazônia Ocidental, não poderia ser, né? Aqui em cima, o Acre está fora. Aqui, Amazonas está fora, Acre está fora. Rondônia está fora. Roraima.
A letra E tá fora, aqui nem pertence, tá? Portanto, letra D é a resposta certa, beleza? Próxima questão vai dizer o seguinte, olha só. O Brasil, devido à sua dimensão geográfica e suas condições climáticas, possui bacias hidrográficas. Sobre as características dessas bacias é correto afirmar, tá? Características das bacias hidrográficas. Para isso, eu vou trazer mais um mapinha de novo, né? Eu vou falar para vocês se eu não vou te mostrar no mapa aqui, ó. Observa comigo aqui as principais bacias hidrográficas brasileiras. Olha só aqui, ó. Né? Aqui, ó. Regiões hidrográficas brasileiras, bacias hidrográficas, mesma coisa. Essas são as principais bacias hidrográficas. Todo rio possui uma bacia hidrográfica. Por menor que ela seja, mais pequena não, né? Por menor que ela seja, ele possui uma bacia hidrográfica. Não interessa, é a sanguinha que corre atrás da minha casa lá, tem uma bacia hidrográfica. Beleza? Porém, as principais são essas que estão na sua tela aqui. A maior bacia hidrográfica do mundo, né? Essa aqui, ó, a bacia do Rio Amazonas. Principal rio, Rio Amazonas, que nasce aqui, ó, da confluência. Deixa eu apagar aqui, borracha. Não. Que nasce da confluência dos rios. Isto. Que nasce das confluências dos rios Negro e Solimões. E aqui na região de Manaus, eu tenho a confluência dos dois rios, e aí vira Amazonas, o maior rio em volume de água, em tamanho do mundo. Esse rio nasce lá na Cordilheira dos Andes e deságua aqui, ó, nessa região no Oceano Atlântico. Beleza? Então, bacia amazônica, a maior do mundo. Bacia do Tocantins-Araguaia, a segunda maior bacia do Brasil, tá? A maior bacia totalmente brasileira. Observem, ela está totalmente no Brasil. Mas por que totalmente brasileira? A Amazônia não é do Brasil? É do Brasil, mas porém eu tenho outros países aqui em volta, né? Outros países que pertencem também. A totalmente brasileira, a maior é a bacia do Tocantins-Araguaia. Aqui nós temos... Por que ela é denominada Tocantins-Araguaia? Porque eu tenho dois rios importantes. Eu tenho o rio Araguaia e o rio Tocantins, que formam a bacia do Tocantins-Araguaia. É uma bacia que está no coração do Brasil, né? A região do Planalto Central, né, brasileiro é o divisor de águas dessa bacia. Então, ajuda a alimentar ela muito. Nós temos aqui no rio Araguaia a maior planície, ou melhor, a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. Tranquilo? E no rio Tocantins eu tenho a usina de Tucuruí, tão importante para essa região aqui. Bacia do Atlântico Nordeste Ocidental. Essa bacia aqui, ó, Atlântico Nordeste Ocidental. Alguns rios lá do Nordeste, né? Rios importantes do Nordeste desaguam nessa bacia. Mas não é uma bacia principal, né? Eu vou dizer que é uma subbacia. Alguns rios importantes, porém, que não saltem aos olhos. Nunca vi questão a respeito dessa bacia. Bom, a próxima bacia é a bacia do Parnaíba. Está aqui a bacia do Parnaíba. Principal rio, Rio Parnaíba, é o rio que divide aqui, ó, o Maranhão do Piauí. É o maior rio totalmente nordestino. Importantíssimo, tá? Na sequência, bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Atlântico Nordeste Oriental, rios, basicamente rios temporários, né, que correm somente nos meses de verão, né, nos meses da chuva. Então, rios que desaguam nas grandes capitais ali, como Salvador, ou como Recife, como Fortaleza, dentre outras ali. Tranquilo? Bom, bacia do São Francisco, essa sim é bonita. Deixa eu até apagar toda essa minha cagada aqui agora, para eu falar um pouquinho da bacia do São Francisco, tá? Bacia do São Francisco. Aqui, pá. Beleza. Caneta. Bom, bacia do São Francisco. Olha só a bacia do São Francisco aqui. Essa aqui, ó. Tá? Principal rio, Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, percorre o Nordeste brasileiro, o semiárido nordestino, e deságua aqui na divisa entre Alagoas e Sergipe. Tá? Rio São Francisco.
o chamado Rio dos Currais. Esse Rio São Francisco, ele é navegável, né, de um trecho que vai de Pirapora, Minas Gerais, até Juazeiro, divisa com Petrolina, Juazeiro, Bahia, divisa com Petrolina, Pernambuco. Muito importante isso aqui, já caiu várias vezes na prova da ESA e caiu agora no ano de 2020, né? Essa questão referente ao Rio São Francisco, o Rio dos Currais, o Rio da Integridade Nacional. É o rio que fez a integração do Nordeste, que foi a primeira área povoada do país, ao interior do país. Ele que fez. Não tinha estradas naquela época. Ia como? Ia pelo rio. E o São Francisco fez essa função. Bacia do Atlântico Leste, né? Bacia aqui, que engloba aqui estados de Espírito Santo, né? O estado do Rio de Janeiro, né? Esses rios que desaguam ali. Também é uma subbacia, não é tão importante assim, tá? Não é tão importante essa bacia, não vi nunca questão sobre ela de forma alguma na prova da ESA. Tá? Bacia do Atlântico Sudeste, outra subbacia, eu tenho aqui como característica, como destaque o Rio Paraíba do Sul, onde tivemos o Vale do Paraíba, plantação de café, entendeu? Linkar isso aí, plantação de café, né? Vale do Paraíba, atravessa o estado do Rio de Janeiro, atravessa o estado de São Paulo, então ele tem essa sua importância, essa única importância dele ali. Bacia do Atlântico Sul, né? Essa amarelinha aqui, o que eu tenho de importante aqui? O maior complexo lagunar do Brasil, com as lagoas dos Patos, Mirim e Mangueira, lá no Rio Grande do Sul, tá? Essa é a principal importância da Bacia do Atlântico Sul. Bacia do Paraguai, tá aqui, ó. Bacia do Paraguai é a bacia que tem como rio principal o Rio Paraguai, né? Já está falando. É a que banha o Pantanal Mato-Grossense, a maior planície alagável do mundo, o Pantanal, banhada pela Bacia do Paraguai. E a Bacia do Paraná, essa gigantesca bacia também, a terceira maior bacia do Brasil. A Bacia do Paraná é a bacia com o maior potencial hidrelétrico instalado. E o destaque é a usina de Itaipu, no Rio Paraná. Tranquilo? Beleza. E para finalizarmos essas informações aqui, a Bacia do Uruguai. O Rio Uruguai é formado pela junção dos rios Canoas e Pelotas, né, lá em Santa Catarina, e o Rio Canoas nasce lá na Serra Catarinense e deságua lá no Rio Paraná, lá perto, próximo à cidade de Corrientes, lá nessa região aqui, lá na Bacia do Prata. Tranquilo? Bacia do Uruguai. Beleza, fizemos agora um brainstorm de informações sobre os rios, sobre as bacias hidrográficas brasileiras, e aí ficou fácil de nós respondermos aqui. Observem então, olha só, o Brasil, devido à sua dimensão geográfica, suas condições climáticas, né, possui bacias hidrográficas, que nós já vimos agora. Sobre as características dessas bacias é correto afirmar, então ele quer das características. O que é correto afirmar? Letra A. A bacia do Rio Paraná é a bacia com maior potencial hidrelétrico disponível no país? Não. Eu falei que a bacia do Rio Paraná é a bacia com maior potencial hidrelétrico instalado e não disponível. Maior potencial hidrelétrico disponível, quem tem, é a bacia do Rio Amazonas. Falsa. B. A bacia do Rio Amazonas apresenta um regime nival e pluvial em toda a sua extensão. O Rio Amazonas ele tem um regime de alimentação nival e pluvial exato. Né? Por que nival? Porque é alimentado pelas águas de desgelo da neve lá da Cordilheira dos Andes. E pluvial? Porque é alimentado por água da chuva, sim. Mas não é em toda a sua extensão. Porque na região de Manaus não neva, né? Então não tem como ser em toda a sua extensão. Falsa. C. Na bacia do Rio Tocantins-Araguaia, localiza-se a hidrelétrica de Belo Monte. Também a maior ilha fluvial do mundo é do Bananal. Bom, ilha fluvial do mundo eu falei para você que é do Bananal, tá certo. Mas a hidrelétrica de Belo Monte fica no Rio Xingu. O Rio Xingu pertence à bacia do Rio Amazonas. Portanto, falsa. D de dado. A bacia do Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra. Atravessa o sertão semiárido.
A navegável entre Pirapora, Minas Gerais, Juazeiro, Bahia. Exato, tá certo. Olha, a questão do ano passado. É fácil, não é? Fácil, não é? Fácil. Então, sempre. E essa questão aqui, ó, Pirapora, trecho navegável do Rio Francisco, isso aqui cai mais na prova do que... Ixi, cai muito na prova isso aqui. E a última, a letra E, a bacia do Rio Parnaíba, falei para você, é a mais importante da região Nordeste e apresenta afluentes perenes em toda a sua área de drenagem. Bom, apresenta afluentes perenes, o que são afluentes perenes? Que correm o ano inteiro. Não é verdade, né? Não é verdade. Tem muitos rios temporários. E ele diz o seguinte, é a mais importante da região Nordeste e o São Francisco? Não, a mais importante é a bacia do São Francisco, por vários fatores, e alguns deles eu comentei com você agora há pouquinho, beleza? Portanto, letra D de dado é a resposta que nós queremos. A próxima questão vai falar o seguinte, nas últimas décadas, o Brasil vem passando por significativas mudanças estruturais na composição demográfica. Opa, uma questão demográfica. Sobre esse assunto, assinala a opção correta, tá? Cuidado com isso aqui, se ele quer correta, incorreta e assim por diante. Letra A, o Brasil permanece como o país cuja maior parte da população vive no campo. Não. O Brasil tem uma taxa de urbanização de 85%. Né? Ou seja, 15% só mora no campo. Então está errado. B. Os avanços da medicina ainda não foram suficientes para reduzir a taxa de mortalidade ao longo dos anos. Como que não foram, né? Como não foram? Nós tínhamos taxas de mortalidade, né, muito altas há muito tempo atrás. Hoje nós temos as taxas de mortalidade caindo. A 1950, nós tínhamos uma taxa de mortalidade de aproximadamente 20 habitantes por mil. Né? Hoje nós temos uma taxa de mortalidade, hoje, eu vou botar aqui, hoje, né? Oleta, desgraçada. Hoje, 6,7 habitantes por mil, essa taxa de natalidade. Então, não foram suficientes? Claro que, lógico que foram, né? Para reduzir sim, mas para estagnar nunca vai ser zero, né? Mas para reduzir foram suficientes? Claro que foram suficientes, eu reduzi um monte, tá? Falso. C. A taxa de fecundidade, que indica o número de nascidos vivos, taxa de fecundidade indica o número de nascidos vivos? Não, a taxa de fecundidade indica o número médio de filhos que uma mulher tem no seu período fértil. Ó, taxa de fecundidade indica o número de nascidos vivos e tem apresentado excessivo aumento, muito pelo contrário também, né? A taxa de fecundidade brasileira, ela só vem diminuindo. Hoje nós temos uma taxa de fecundidade de 1,7 filhos por mulher. Lá em 1950 eram 6,4. Ou seja, o teu avô, o teu bisavô, pode perguntar para ele, quantos irmãos o senhor tem? Eu tenho 8, eu tenho 9, eu tenho 12. Né? O teu pai vai dizer que tem uns 5, 4, 3. Né? O que representa isso? Que a taxa de fecundidade, o número de nascimentos, ele foi diminuindo. Está diminuindo, olha só, está menos do que 2%. Então não está repondo a população. Isso é uma verdade, tá? Então a taxa de fecundidade indica o número de nascidos vivos? Não, não indica. E ela tem apresentado um aumento? Não, um declínio, tá falso. D. O envelhecimento da população brasileira se mantém em níveis baixíssimos, muito pelo contrário também, né? Hoje a nossa expectativa média de vida de um brasileiro é de 76 anos. E ainda subindo, né? Anos, ainda subindo. Lá em 1950 era por volta de 50, 54 anos. Então olha quantos anos a gente já ganhou. Por quê? Porque a medicina foi evoluindo, as condições sanitárias foram melhorando, tudo isso colabora para que a expectativa de vida aumente. E aí, se mantém em níveis baixos? Não, baixíssimos não. Nós temos níveis cada vez mais altos. Falso. Então só sobrou a letra E. Paralelamente à redução da natalidade, a esperança de vida ao nascer tem aumentado no Brasil. Claro, olha aqui a esperança de vida aqui. Ó. Tem aumentado? Sim. A redução da natalidade tem diminuído? Sim. Olha só aqui, ó. Né? Aqui eu falei da fecundidade, mas a fecundidade tem muita relação com a natalidade. Tranquilo? Tá certo ou não tá certo? Tá certo. Letra E
É a resposta que nós queremos. Próxima questão diz o seguinte, olha só. É uma faixa de transição que constitui uma unidade paisagística nas quais mesclam vegetação da região Nordeste e o Norte, respectivamente. Faixa de transição. O que é faixa de transição? Eu não lembro, professor. Então eu vou te mostrar aqui, ó, o que é a faixa de transição. Olha para cá. Já vou te dizer o que é a faixa de transição. Veja só aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Esse mesmo. Domínios morfoclimáticos. Um tal geógrafo chamado Aziz Abissaber, né? Lá em 1967, ele estabelece os domínios morfoclimáticos. E diz o seguinte, o que é um domínio? Alguém dominando, né? Alguém que manda mais, alguém que é mais predominante. Quando eu falo em domínios morfoclimáticos, eu digo que no que ele observou, tem um aspecto que sobressai aos outros. Ou a vegetação, ou é o relevo, ou é o clima, né? Então, todos esses aspectos, vegetação, relevo, clima, unidos, vão me dar os domínios morfoclimáticos. E aí ele estabeleceu esses domínios morfoclimáticos. Um deles é o domínio amazônico, onde eu tenho a floresta amazônica dominando. Eu tenho outro domínio chamado domínio dos cerrados. O que eu tenho dominando aqui? A vegetação de cerrados. As araucárias. O que domina aqui? A mata de araucária, né? Que hoje está bem escassa, mas um dia dominou essa região. Eu tenho aqui, eu pulei aqui, os mares de morros, ó, quem domina aqui é o relevo. O relevo chamado de mares de morros é aquele relevo assim, ó, parecido com as ondas do mar, os mares de morro. Esse domínio, ele é também chamado de tropical atlântico, tá? Também, mas pode ser confundido. Confundido não, pode ser associado ao tropical atlântico, sim, tá? Que mais que nós temos aqui? O domínio das caatingas. Quem domina aqui? A vegetação de caatinga, a escassez de chuva, as cactáceas. Domínio das pradarias, tá aqui, ó, também chamado domínio dos pampas, vegetação rasteira, vegetação de gramíneas, relevo coxilhado, domínio das coxilhas também, né? Relevo coxilhado é aquele relevo plano, né, com algumas coxilhas de vez em quando, tal, beleza? E mais importante para a nossa questão, logicamente, são as áreas de transição. Deixa eu apagar aqui porque eu vou falar das áreas de transição agora para você, ó. As áreas de transição. O que são áreas de transição? Como você viu, as áreas de transição são as que estão pintadas em cinza. O que é uma área de transição? É uma área que não é nem um domínio nem outro. Por exemplo, entre o cerrado e a floresta amazônica, eu tenho uma área de transição. O que eu tenho aqui? Eu tenho mais floresta amazônica ou mais vegetação de cerrado? Não sei. Eu tenho uma transição. Eu não consigo distinguir o que é aqui. Porque ora tem árvores, ora tem gramínea e tal. Então aquela transição, aquela passagem. Então essas são as áreas de transição. Então espalhadas por todo o Brasil. Observe. Porém, eu tenho 3 áreas de transição que você precisa saber. Uma delas é essa aqui, ó, que são chamadas de mata dos cocais, ou somente cocais. Onde eu tenho uma vegetação predominante de palmáceas, né, os cocos. Aqui é uma mata de transição entre a caatinga, entre o cerrado e entre a região amazônica, os cocais. Outra mata de transição que eu tenho aqui, ó, é o Pantanal, o complexo do Pantanal. É uma área de transição muito importante, né? Então eu tenho a divisão entre o cerrado, eu tenho um pouco de mata atlântica, então eu tenho várias matas importantíssimas aqui como áreas de transição, beleza? Essas são as principais áreas de transição que você precisa lembrar, tranquilo? Os cocais, a caatinga, muitas áreas de transição. Tranquilo? Vamos lá para a questão agora, para ver o que ele perguntava, que eu até vou te mostrar aqui então, veja só. O que ele te perguntava? Ele queria saber sobre as áreas de transição, tá? Olha cá, olha para cá, tá? F5, veja. Aqui, é uma faixa de transição que constitui unidade paisagística nas quais mesclam vegetação, região Nordeste e Norte, respectivamente.
Vegetação Nordeste e Norte, respectivamente. Então, os dois ele quer. Então, área de transição. Tá? O Pantanal é uma área de transição? É uma área de transição. Só que fica na região Nordeste? Não, fica aqui no Centro-Oeste, não pode ser. Pradaria é uma área de transição? Não, Pradaria é um domínio morfoclimático, né? Restinga é uma vegetação de praia, é uma área de transição? Não, né? Não é área de transição. O manguezal é uma região, uma vegetação litorânea, é uma área de transição? Não. Portanto, não restou outra, né? Não restou outra. Aqui, a letra E, área de transição. A outra área de transição importante, eu falei que eram 3, né? Os cocais, que é a mata dos cocais, o Pantanal. E lá no Nordeste eu tenho uma outra área de transição chamada de agreste, que é a área de transição entre a zona da mata nordestina e o sertão semiárido, o agreste. Essas são as 3 áreas de transição importantes que você precisa saber. Tranquilo? Beleza. A próxima questão vai dizer o seguinte: em 1930 e 1956, a industrialização brasileira caracterizou-se por uma estratégia governamental de criação de indústrias estatais nos setores de bens de produção, ou seja, indústrias de base, indústrias pesadas e infraestrutura estratégica, hidrelétricas e assim por diante. Sobre o período em que o Estado passou a intervir diretamente na economia, é correto afirmar, nesse período o Estado intervinha muito na economia, intervia, sim, né, com as indústrias de base, né, quem era a figura? Getúlio Vargas. Ok. Política de substituição de importações. Ok, vamos lá. Ele quer saber o seguinte: altíssimos investimentos, né? Esse período, né? Tínhamos altíssimos investimentos estatais, eram justificados pelo desinteresse do capital privado nacional e internacional em investir em setores em que o retorno dos investimentos reconhecidamente é muito lento? Exato. Me explica isso aí, professor. Então tá, nesse período a indústria estava sendo revolucionada aqui no país. Mas indústrias, para que uma indústria de bens de consumo existisse, eu precisaria ter uma matéria-prima vinda de uma outra indústria. Essa indústria é chamada indústria de base. As indústrias pesadas, aquelas que produzem máquinas para outras indústrias, né? Que pegam a matéria-prima, transformam e passam para outras indústrias. Essas indústrias de base, elas não tinham aqui no país. E uma indústria de base, ela dá lucro a longo prazo. Então não tinha interesse de capital particular em investir. E aí, para que ocorresse um incentivo industrial, o governo pega e toma as rédeas disso e investe na indústria de base. Então os investimentos estatais do Estado eram justificados? Sim. Pelo desinteresse do capital privado? Sim, porque não dava lucro, né, de curto prazo. Nacional e internacional, investir em setores, está certo. A letra B está errada por quê? Em função desse extraordinário crescimento do setor industrial brasileiro, o setor industrial brasileiro perdeu a importância à exportação de produtos primários, notadamente o café. Tá? Não, o café perdeu importância por quê? Pela crise econômica lá dos Estados Unidos, da queda da Bolsa de Valores. Não teve nada a ver com a indústria. Baseado na queda da produção de café, é que a indústria cresceu, mas não teve influência. Tá? Então não foi por culpa das indústrias que o café quebrou, não. O café quebrou por causa dos Estados Unidos. As indústrias vieram como consequência. C. São exemplos de indústrias que se destacam no período a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia de Elétrico do São Francisco e as montadoras de automóveis do ABC Paulista. As anteriores pode até ser, mas as montadoras de automóveis são indústrias são indústrias de produção de bens de consumo, duráveis, mas são bens de consumo. Essas indústrias, que foram indústrias internacionais, elas não são indústrias de base, portanto, elas não são exemplos. Tá? Ó, exemplos que se destacaram. Elas surgiram lá com o JK só, lá depois dos anos 50, e não nesse período mencionado na pergunta. O então presidente Getúlio Vargas implantou o plano de metas? Não, o plano de metas foi por esse cara aqui, ó, JK.
Getúlio Vargas implanta o plano de substituição de importações. Beleza? Falsa. Esse modelo de industrialização ficou conhecido no Brasil como substituição de exportações, não, importações. Acabei de falar. E se caracterizou pelo incentivo às importações de bens de consumo. Incentivo a importações? Não, muito pelo contrário. Foi substituição de importações. Portanto, resposta certa da questão, letra A. Fácil também, né? Questãozinhas de 2020. Essa 2020, questões tranquilas, não tem nada de absurdo, né? Você que vem estudando já há um bom tempo, é isso que cai na sua prova. Não se apavore, né? Siga firme que o sucesso é certo. Beleza? Ficamos por aqui. Bom, e nós encerramos a participação aqui, nossa aula. Lembramos que nós falamos hoje de 3 concursos que já se passaram. Você que está se preparando para esse próximo concurso desse ano, não pode deixar de fazer questões de concursos anteriores. Você precisa treinar a forma de pensar da tua banca, tá? Então você tem que fazer essas questões, beleza? Espero que tenham entendido todas as questões. Se você não é inscrito no Alfacom Militares, não esquece de se inscrever, né? Nesse canal aí, importantíssimo, que vai ter muita informação para você, beleza? Ficamos por aqui, até a próxima aula.